que é a doutrina Gerasimov? Vou tirar o lenço para você. Você quer saber o que é a doutrina Gerasimov? Você vai saber exatamente o que a gente chama conceitualmente, atenção, guerra híbrida. Rubem, por que você não falou desde o começo? Porque a guerra híbrida não é assumida. A guerra híbrida é feita de acordo com os interesses de qualquer um. Os interesses se sobrepõem e você tem no Ocidente o conceito de guerra híbrida que você tem que caçar. Porém, esse problema não existe. Esse problema não existe na Rússia. A doutrina Gerasimov, ela é usada na China também. A doutrina Gerasimov é usada em todo o lugar. Só que ninguém consegue fazer melhor do que quem criou, quem está por trás disso tudo. Ela é uma redefinição do conceito que existe entre o país, o Estado, a pátria e o principal de tudo isso que se chama a economia. O Valery Gerasimov é um militar não tão de campo, ele é um militar estrategista. E ele sabe que você, para o campo de batalha, você não vai apenas com a arma. E ela começa exatamente cercando a Ucrânia, lá no começo da década passada, lá por 2012, 2013, 2014. É feito com o endurecimento das três repúblicas, um enfrentamento que custou vidas à Rússia, sim, mas houve um processo de cisão e a OTAN foi obrigada a mostrar a verdadeira cara. O Euromaidan, na realidade, é um desnudamento. Há um desnudamento de tudo isso aí. A doutrina Gerasimov entrou como uma luva dentro do conceito russo de guerra? Não. Aí é onde entra a empatia entre Surovikin e Gerasimov. Gerasimov tem o conceitual. Parece que eu estou falando alguma coisa estranha para vocês? Eu não quero virar acadêmico, tá? Eu quero que as coisas sejam bem compreendidas. Por favor, não existe academicismo no que eu falo. Eu quero que as pessoas entendam o que eu estou falando. A doutrina Gerasimov é, na realidade, a guerra híbrida. Por quê? Porque ela tem vários tentáculos. Ela leva em consideração a educação, a propaganda, a publicação, as publicações, o público-alvo, as empresas, tudo isso, a economia. A doutrina Gerasimov, por exemplo, foi capaz de algo fantástico. A Rússia, em 2018, 2019, logo após a Copa, é considerado um péssimo lugar para se investir. Depois de alguns anos de investimento em empresas do Ocidente, simplesmente... Oi, Renata, tudo bem? Valeu, obrigado. Ainda é bom ter pessoas inteligentes aqui. Valeu, obrigado. Ainda bem, você deve ter 1.700 pessoas assistindo você agora. Ótimo. A doutrina é feita, perdi até o fio. A gente vê idiota aqui, por isso que às vezes é bom você nem ler os comentários, imbecis. Voltando aqui. Vou tentar concatenar aqui, porque eu perguntei para vocês se havia algo alienígena.
Tá, vou tentar voltar aqui. Tá? O que acontece? A doutrina Gerasimov, na realidade, é um conceito de guerra híbrida, aonde você, conceitualmente, tem que aplicar tudo ao quê? A estrutura, a economia. A doutrina Gerasimov, ela destrói todo o conceito ocidental. Viu, Natinha? Aprende. Senta aí, filho. Senta na primeira fila. Aprende. O Ocidente calculava o seguinte: a Rússia vai entrar em guerra com a Ucrânia. Em 60 dias a Rússia está falida. Por quê? Porque o PIB vai cair 20% e eles vão ter um gasto de 20% do PIB. Para manter a guerra, eles vão gastar muito. Como nós vamos cortar o SWIFT, que são as pernas deles, eles estão ferrados. E em 60 dias acabou a munição, acabou a produção, acabou tudo. O povo vai tirar o Putin a pontapés. Isso foi previsto, isso foi planejado. E passados quase 1 ano e meio ou 1 ano e meio, a Rússia vai muito bem economicamente. O custo da guerra é 3%. O PIB cresceu. Ninguém está sentindo falta de SWIFT ou de qualquer carne enlatada. É uma ironia, tá, Renatinho? Uma ironia, Renatinho. É uma ironia, Renatinho. Fica aí, aprende. Aprende, aprende, aprende. Todos os conceitos econômicos, ou seja, toda a guerra híbrida do Ocidente, não é nada diante da doutrina Gerasimov, da doutrina conceitual de que uma guerra, uma batalha, tem uma vertente no campo de batalha. Por isso que a operação especial não é guerra, porque não descuidaram das outras. Voltando ao fio da meada, em 2018, 2019, antes da pandemia, e na pandemia, então, todos os investimentos ocidentais foram considerados uma fria. A Rússia não decolava, a Rússia não dava lucro, o PIB da Rússia não cresce. Ficou desinteressante ficar na Rússia. E as empresas estatais russas começam a recomprar seus ativos. A Gazprom se livra de todo mundo, porque eles sabiam que iriam fazer na hora certa. E quando foram fazer, já estava tudo acertado. Tanto é que o congelamento de todos os bens russos pouco se equivalem ao que a Rússia congelou e conseguiu repatriar dentro de suas próprias fronteiras. Pior para quem deixou de vender, pior para o Ocidente, pior para a família finlandesa, que tinha uma empresa que exportava 100% para a Rússia e hoje provavelmente deve estar vivendo de esmola do Estado. Pior para a Mercedes-Benz, que para de vender para a Rússia e vê os chineses tomando conta daquele mercado de luxo. Pior para todos vocês. Essa é a grande diferença. Há problemas com a escola militar russa autêntica? É claro que há. Bate-se de frente? É claro que tem. Tudo que é novo, tudo que é conceitual, tudo que quebra paradigmas, tem que ser visto dessa forma. Né? É uma tese? É uma coisa? É. Tá? Então, é o seguinte, essa famosa guerra híbrida, ela é uma ação militar e não militar. Por isso que Gerasimov pega a frente de batalha, mas o campo continua com Surovikin. Surovikin continua mandando no chão. Surovikin fez aquelas defesas, teve tempo, fez 5 camadas de defesa. E hoje existem as doutrinas de campo de batalha, que não tem a ver diretamente com a doutrina Surovikin, a Gerasimov. Eu já criei uma doutrina Surovikin. Não, ela não tem. Nós temos a dissuasão e depois a ação. Tem um modelo
de dissuasão e tem um modelo de ação. O modelo de ação é feito diretamente de duas formas, ou defensiva ou ofensiva. Pô, Rubem, você inventou a forma. Não. Quando você faz ataques à infraestrutura, quando você não faz ataque de alvos civis, você imagina a quantidade de centenas de milhares, passou de 1 milhão de mortos civis assassinados pelos Estados Unidos no Iraque, atrás de armas de destruição em massa que não existiram. Não. Então, o que nós vemos? Um ataque pontual, de altíssima precisão, como dissuasão estratégica, que foi tentada, não conseguida, mas eles já sabiam que poderiam não conseguir. Aonde há o recuo em torno de Kiev e vão para Mariupol fazer a limpa, como fizeram. A Rússia não perdeu uma batalha. Não, a Rússia recuou. A ida e vinda num campo de batalha e o avanço sem vitória militar não é considerado conquista militar. Pode ser uma conquista militar, a partir do momento que você consiga o seu objetivo. Seu objetivo foi conquistado? Você tirou o exército invasor do seu território? Não. Você cessou os ataques a você? Não. Você cessou o morticínio do seu exército? Não. Então você não conseguiu nada. Essa é a dissuasão estratégica. Agora, existem as ações não militares por fora, que vão desde as sanções econômicas que os Estados Unidos usam e a Rússia não usa, tá? Rompimento de ações de relações diplomáticas e outros elementos de pressão. Mas a maioria do que acontece não cai no manual. É o conjunto de ações tomadas perifericamente, como foi a Rússia, que, enquanto brigava com a OTAN no campo de batalha, ocupava a OTAN de mandar armamento, espalhar doença do Putin, espalhar morte do Putin, espalhar fantasma de Kiev, sorrateiramente, na mais pura doutrina Gerasimov, a Rússia faz um belo, maravilhoso colchão em torno dos países árabes e africanos. Ficamos de fora nós, por enquanto. Existem países aqui com alinhamento mais anteriores, tipo a Venezuela, massacrada, batida, esmagada por piolhos igual Bolsonaro, falando besteira e assumindo identidades outras, porque aqui entra PT, sai PT, entra Bolsonaro, sai Bolsonaro, os americanos continuam sendo os bonzinhos. Ruins somos nós. Né? E há um processo, ao mesmo tempo, de distensão, que é a tentativa da paz com a conquista. Não vai haver paz enquanto o Rodela fornecer armamentos para um lado e querer que a Rússia vá embora sem conquista nenhuma. Isso daí é um circo, isso é uma palhaçada e toda a sociedade ocidental está passando por isso. Portanto, para Renatinha, meu amor, Renatinha inteligente, o que está acontecendo é que a Europa está entrando em recessão, oficialmente, e a Rússia vai bem. A Rússia vai bem em todos os campos. O campo militar, está aí as filmagens, os vídeos da destruição, Surovikin, a sua, já que vocês querem, conceituais, a sua filosofia de campo de batalha, a doutrina Einstein, sendo utilizada, usada da melhor forma possível, e, ao mesmo tempo, o ataque multipontual. Yes! O Irã faz as pazes com a Arábia Saudita e deixa Israel pendurada no teto, na brocha. O que isso significa? Pode significar muita coisa, ou então Israel se realinha. Israel hoje não tem outra alternativa. O enfraquecimento dos Estados Unidos em todas as frentes, inclusive na europeia, é um enfraquecimento em paralelo com Israel, só que Israel está sob um ponto de tensão. O Hezbollah, para quem não sabe,
é um exército que existe de origem iraniana, no Líbano, e que em 2006, quando ainda era isso aqui, o diretor está espirrando, né? Quando era isto aqui, deu um pau em Israel, na fronteira sul do Líbano, com derrubada de aviões, F-15, F-16, todos eles ocultados. E destruição de dezenas e dezenas de blindados, dos seus tanques, que são vendidos como Leopard, como a oitava maravilha do mundo, quando um blindado na frente de batalha é vulnerável se ele não tiver apoio aéreo. Mas você sabe, participando do meu canal, que desde o começo eu falei assim, não existe contraofensiva que se valha sem apoio aéreo.